Oi pessoal, aqui é o André, tudo certo? Nesse vídeo vamos falar sobre opções no contexto do mercado financeiro. Por favor, tome um minuto para ler o aviso legal e se concordarem com todos os termos e condições, vamos... Esse é um vídeo introdutório sobre opções. Se você já se perguntou o que são opções no mercado financeiro, como as pessoas conseguem lucrar com elas e quais são as outras funções das opções nesse contexto, esse vídeo é para você. Então vamos começar com alguns exemplos para ilustrar o uso das opções, depois falar sobre propriedades, os usos e quais são os modelos de precificação de opções, e vamos finalizar o vídeo com um glossário de algumas palavras usadas nesse contexto que nem sempre sabemos o que é de primeira e não são tão intuitivas assim. A definição nua e crua é que uma opção é um derivativo, ou seja, o seu valor vem de algum outro ativo com o qual está relacionado. Esse outro ativo, que vai ser chamado de ativo fundamental, pode ser uma ação, uma commodity, um contrato futuro, um contrato imobiliário, um contrato de negócios, entre outros. E logo com essa definição já podemos ver que as opções são bastante versáteis, mas a sua versatilidade não para por aí. No fundo, as opções começaram como pedaços de papel em um arquivo e hoje em dia são aí bytes, em bancos de dados, que por si só não tem nenhum valor financeiro. Então quando você compra uma opção, está simplesmente comprando um contrato, um pedaço de papel ou alguns bytes que ficam alocados em um banco de dados. Mas essa opção te dá algum tipo de direito sobre algum outro tipo de ativo. Algumas pessoas negociam as opções no mercado secundário e podem ter lucro ou prejuízo com essas negociações, que estão relacionadas com a compra e venda de risco e volatilidade. Essas pessoas que negociam opções não necessariamente estão interessadas no ativo fundamental, mas sim estão interessadas em fazer lucro com risco e volatilidade ao curto prazo. E na minha opinião, o melhor jeito de entender opções é entender que existem três tipos diferentes de gráficos que podemos encontrar. O primeiro gráfico é o gráfico do preço do ativo fundamental pelo tempo. Esse gráfico é bastante comum e sempre que vimos alguma notícia sobre a bolsa ou sobre alguma ação, por exemplo da Petrobras, vimos aquele gráfico da variação do preço da ação ao longo do tempo. O segundo gráfico que podemos encontrar e devemos ter em mente é o gráfico do preço da opção em si pelo tempo. Então, assim como o ativo fundamental, o preço da ação no mercado secundário vai variar ao longo do tempo. E, finalmente, o terceiro gráfico é o gráfico do lucro ou prejuízo de uma estratégia em opção pelo preço do ativo fundamental. Observe que nesse terceiro gráfico a variação do tempo não está explícita. E quando analisamos as estratégias de opção, é esse terceiro gráfico que utilizamos para saber qual é o nosso possível lucro, qual é o nosso possível prejuízo, qual a probabilidade disso acontecer. Tendo em mente que devemos analisar esses três gráficos separadamente para julgar se a nossa estratégia em opção é boa ou não, vai facilitar bastante o entendimento sobre opções. E para ilustrar melhor esse conceito, vamos passar para dois exemplos. No primeiro, suponha que tenho uma casa de R$100.000 que eu quero comprar. E eu acho que essa casa está bem barata e talvez o preço vá subir. Então, o corretor de imóveis me oferece uma opção de comprar essa casa dentro de 3 meses e por essa opção eu devo pagar R$3.000. Então, a opção me dá o direito de comprar a casa por 100 mil, que é o preço de hoje, em até 3 meses, mas para ter essa opção, devo pagar $3.000 hoje. Suponha que eu decida comprar essa opção. Em 3 meses, o que pode acontecer com o mercado imobiliário? E o que eu estou mais interessado, o que pode acontecer com o preço da casa de 100 mil hoje? Podemos ter 3 cenários, certo? Ou o preço da casa sobe, ou o preço da casa cai, ou ele se mantém constante. E nesses 3 cenários, o que acontece? Se o preço da casa aumentar, como eu tenho a opção de comprar a casa por 100 mil em 3 meses, eu ainda posso comprá-la por 100 mil. Agora, se o preço da casa diminuir,
por que eu usaria a minha opção de comprar por 100 mil se eu posso comprar a casa pelo preço de mercado, que é menor do que 100 mil? Então, nesse caso, embora eu já tenha pago os R$ 3.000 há 3 meses atrás para o corretor, a minha opção não tem valor nenhum. E um outro cenário, caso o preço da casa aumente e eu desista de comprar a casa, como eu tenho essa opção de comprar por 100 mil e o preço da casa hoje é maior do que 100 mil, a minha opção tem um certo valor de mercado. Então eu posso tentar vendê-la para alguma outra pessoa que está interessada em comprar a casa. E se eu conseguir vender minha opção por mais do que 3 mil, o custo que eu paguei para o corretor há 3 meses atrás, vou acabar tendo um lucro sobre a opção, mesmo não tendo negociado a casa, que seria o ativo fundamental no qual a opção está ligada. Então vemos que neste caso, a opção nos dá o direito, mas não a obrigação de comprar a casa por um valor determinado dentro de um prazo determinado. E por outro lado, quem vende a opção ou quem escreve essa opção tem a obrigação de vender a casa pelo preço combinado dentro do prazo combinado, caso venhamos a exercer a opção. Esse gráfico aqui é o terceiro gráfico que eu comentei, que é o lucro ou prejuízo pelo preço do ativo fundamental. E aqui podemos ver como essa estratégia de opção da compra da casa funciona. Então a linha tracejada preta é o preço de strike da opção, o valor combinado pelo qual vamos pagar pela casa. A linha azul mostra a nossa perspectiva de lucro e a linha laranja mostra a perspectiva de lucro do corretor, o escriturador da opção. O preço da casa está hoje em 100 mil, o mesmo preço de strike da opção. Então, começamos com um prejuízo de $3.000, pois foi o preço que pagamos pela opção, também chamado de prêmio. Enquanto o preço da casa estiver abaixo de 100 mil no mercado, vamos continuar com esse prejuízo, pois a opção não vai servir para nada. Mas uma vez que o preço da casa ultrapassa os 100 mil reais, começamos a ter lucro nessa operação, pois podemos comprar a casa que está com um preço de mercado maior do que 100 mil por 100 mil, que é o preço de strike da nossa opção. E por outro lado, na perspectiva de quem vendeu a opção, na perspectiva do corretor, ele começa com um lucro de R$3.000 por ter vendido a opção, enquanto o preço da casa for igual ou menor do que os 100 mil, o strike da opção. Conforme o preço da casa passa 100 mil e começa a aumentar, o escriturador da ação passa a ter prejuízo, pois poderia vender essa casa ao preço de mercado, que é maior do que 100 mil, mas como vendeu aquela opção de 100 mil, vai ter a obrigação de vender a casa por 100 mil, independente do seu preço de mercado atual, caso a opção seja exercida. Nesse segundo exemplo, somos produtores de laranja e o preço atual do quilo da laranja é $10, o qual nos parece muito caro. Então, os distribuidores de laranja, quem vai comprar a nossa laranja, nos oferecem uma opção para vender o quilo de laranja a $9 daqui a 3 meses. E para ter essa opção, precisamos pagar $2 por quilo, supondo que compramos essa opção. O que pode acontecer com o mercado de laranjas daqui a 3 meses? As mesmas coisas que podem acontecer com o mercado imobiliário. Ou o preço da laranja vai subir, ou vai descer, ou vai se manter a 10. E nesses cenários, caso o preço da laranja suba, podemos vender nossa laranja a mais de $10, o que é muito maior que o strike dessa opção, que seria uma venda a 9. Então, as opções que compramos virariam pó, pois não teriam utilidade nenhuma. Agora, se o preço da laranja cair para, por exemplo, $2 o quilo, então podemos exercer a nossa opção de venda a $9 o quilo e assim vender toda a nossa produção a $9 em vez de um preço de mercado menor do que 9. Nesse caso, exercer a opção seria vantajoso para nós. Então, podemos ver aqui que enquanto produtores de laranja, essa opção nos dá o direito, mas não a obrigação de vender um quilo de laranja a $9 daqui a 3 meses.
E por outro lado, a opção dá ao distribuidor a obrigação de comprar a laranja a $9, independente do seu preço de mercado, caso a opção seja exercida. Novamente, o gráfico de lucro ou prejuízo pelo preço do ativo fundamental, nesse caso, o preço da laranja. Aí a linha tracejada preta é de novo o preço de strike da opção, a linha azul é a perspectiva do fazendeiro e a linha laranja é a perspectiva do distribuidor das laranjas, quem vai escriturar ou quem vai emitir e vender as opções. Então, na nossa perspectiva do fazendeiro, o preço atual da laranja é R$10 o quilo. A nossa opção é para venda a R$9 o quilo. Então, começamos com um prejuízo de $2 por opção, pois poderíamos vender essa laranja a um preço maior do que o preço do strike da opção, mas conforme o preço da laranja no mercado cai abaixo do preço de strike da nossa opção, passamos a ter lucro nessa operação, pois podemos vender o quilo da nossa laranja a 9, independente do seu preço de mercado. E por outro lado, na perspectiva do escriturador da opção, eles começam com o lucro, enquanto o preço de mercado das laranjas está maior do que o preço de strike da opção. E conforme o preço de mercado vai caindo para menos do que o preço de strike da opção, eles passam a ter um prejuízo, pois vou ter que comprar a laranja a preço da opção, independente do preço de mercado. E com esses exemplos, podemos concluir que existem dois tipos de opção, uma chamada call, que dá o direito, mas não a obrigação de comprar o ativo. Esse foi o exemplo de comprar a casa. E existe a opção de put, que dá o direito, mas não a obrigação de vender um ativo em uma certa data a um certo preço, que foi o exemplo do fazendeiro de laranjas. Mas existem os dois lados da moeda. Existem posições compradas e vendidas. Alguém compra as opções e alguém vende as opções. E quem compra tem o direito, mas não a obrigação. Mas quem vende tem sempre a obrigação de cumprir com o contrato caso a opção seja exercida. E do ponto de vista do mercado, um call vendido é mais ou menos equivalente a um put comprado. E um call comprado é mais ou menos equivalente a um put vendido. O que quer dizer que quando vendemos o direito de comprar, é mais ou menos equivalente a comprar o direito de vender. E quando compramos o direito de comprar, é mais ou menos equivalente a vender o direito de vender. Mas isso apenas do ponto de vista de mercado, pois tem essa diferença entre obrigação de quem vende e direito de quem compra. Então, existe o total de 4 combinações em estratégias de opções, e isso torna esse tópico inicialmente complicado, mas se lembrarmos que call dá o direito de comprar, put dá o direito de vender, existem posições compradas e vendidas, e também se lembrarmos daqueles 3 gráficos, o preço da ação fundamental pelo tempo, o preço da opção pelo tempo, e o gráfico do lucro ou prejuízo pelo preço do ativo fundamental, vamos conseguir entender opções rapidamente. Todas as opções têm as seguintes propriedades em comum. Primeiro, elas têm um tipo, que podem ser do tipo americana ou do tipo europeia. Opções do tipo americana podem ser exercidas a qualquer dia até a data de vencimento, enquanto opções europeias só podem ser exercidas na data de vencimento. Tem a data de vencimento, que é a partir da qual a opção passa a não ter nenhum valor. Tem o preço de strike, que é o preço de direito de compra ou venda do ativo fundamental da opção. Tem o ativo fundamental da opção, que pode ser uma ação, commodity, contrato futuro. Tem o preço da opção em si. E tem também a quantidade, de opções que você pode comprar e quanto cada opção dá o direito de compra ou venda sobre o ativo fundamental. Então, sempre que formos criar nossas estratégias de opções, devemos estar muito atentos a todas essas 6 variáveis para ter certeza que estamos fazendo a coisa certa. Para que as pessoas usam opções? 3 grandes grupos.
Às vezes as pessoas usam opções para proteger ativos, como no caso do fazendeiro de laranjas. Eles gostariam de proteger a sua produção, então compram opções para poder vender a um certo preço independente do preço de mercado. O segundo grupo, algumas pessoas usam opções como um substituto mais barato do instrumento fundamental. Esse daqui é mais ou menos o caso do comprador de casas. Ele não queria gastar os 100 mil para comprar a casa diretamente naquele dia, então comprou uma opção de compra para 3 meses por apenas 3 mil em vez de ter pago os 100 mil diretamente. E o terceiro grupo é o outro lado da moeda. As pessoas usam opções como uma fonte de renda extra, coletando o prêmio gerado pela venda, tanto de opções de venda ou puts, como opções de compra ou calls. E nos nossos exemplos, essas pessoas são ou o corretor de imóveis ou os distribuidores de laranja que venderam as opções. Lembre-se que esses 3 exemplos são apenas as grandes categorias e podem ter inúmeras estratégias dentro de cada uma. As principais variáveis que afetam o preço das opções. Por um lado, existem modelos matemáticos que visam calcular o preço das opções, por exemplo, o modelo de Black-Scholes, que calcula opções do tipo europeia. Existe também uma outra metodologia para cálculo de preço de opções, que é chamada de as gregas, que se baseiam em 4 variáveis chamadas delta, vega, gama e θ, que têm a ver com as propriedades das opções. Mas aqui eu vou mostrar para vocês um modelo bem mais simplificado que lida apenas com 3 variáveis. A primeira delas é o tempo útil da opção, o tempo desde hoje até a sua data de validade. Essa variável é chamada de efeito do tempo e na metodologia das gregas tem a ver com o θ. Então, se pensarmos bem, quanto maior o tempo até a data de validade, mais cara vai ser a opção, pois tem mais tempo para alguma coisa acontecer e o nosso cenário de estratégia ser realizado. Então, muita gente fala que o tempo corrói o valor das opções. E isso é verdade. Quanto mais perto da data de validade, mais barata vai ser uma ação, pois menos coisas podem acontecer. A segunda variável é relacionada à volatilidade do mercado, que diz respeito também à volatilidade do ativo fundamental e está relacionado à letra grega vega. Quanto mais volátil está o mercado, mais caro vão ser as opções, pois uma maior quantidade de pessoas vai estar tentando se proteger contra essa volatilidade ou se não lucrar sobre ela. E esse cenário torna o uso de opções bem atraente. A terceira variável é a diferença entre o preço da ação fundamental e o preço de strike da opção. Essa variável tem a ver com delta e gama nas letras gregas. E mais para frente nesse vídeo vamos ver este efeito em mais detalhes, mas para adiantar um pouco, quanto mais perto o preço de strike da opção está do preço da ação fundamental, espera-se que maior será o valor da opção, enquanto que quanto maior for essa diferença, mais barata vai ser a opção. Para finalizar o vídeo, vou apresentar para vocês um glossário com alguns termos muito utilizados em sites que falam sobre estratégias de opções e inclusive usados aqui nesse vídeo para caso vocês virem esses termos novamente, não terem mais dúvidas. Então, começamos aí com as estratégias com opções. Vocês talvez já ouviram falar nessas estratégias com nomes estranhos como condor, borboleta, trava, spread, colar. Tudo isso soa bem financeiro, bem bonito, mas no fundo, não precisamos saber o nome das estratégias se soubermos bem as características de cada opção, onde queremos chegar e se soubermos também que existem aqueles 3 gráficos diferentes, que é o preço do ativo fundamental ao longo do tempo, o preço da opção ao longo do tempo e finalmente o terceiro gráfico, que é o lucro ou prejuízo pelo preço do ativo fundamental. Esse gráfico aqui é o mais usado para analisar as estratégias com opções. É por meio dela que as pessoas fazem sua análise de risco e possível lucro e prejuízo.
Esse tipo de gráfico também é conhecido como gráfico do taco de hóquei. E nós já estamos familiarizados com esse gráfico, já vimos ele em dois exemplos no começo do vídeo. Esse daqui em particular foi extraído da wikipedia.com e mostra a perspectiva do comprador de uma opção do tipo call, ou uma opção de compra. Então, vemos aí o preço de strike da opção na linha tracejada preta. Vemos que quando o preço do ativo fundamental está menor que o preço de strike, ou seja, o lado esquerdo do gráfico, estamos no prejuízo, pois tivemos que pagar o prêmio pela opção. E conforme o preço do ativo fundamental ultrapassa o preço de strike e vai aumentando, começamos a ter lucro com essa estratégia, pois podemos comprar aquele ativo fundamental pelo preço de strike da opção, qualquer que seja o preço de mercado atual. A linha cinza, chamada payoff, mostra quando a opção começa a dar lucro, mas a linha preta, chamada de profit, é o lucro real da operação, pois considera o prêmio pago na compra das opções. Esse prêmio nunca vai voltar para nós, e caso não usemos a opção ou não seja vantajoso financeiramente usar a opção até o dia de vencimento dela, esse prêmio acaba morrendo, né? É um dinheiro que não volta atrás. Agora, como prometi, voltando em como a diferença entre o preço de strike da opção e o preço atual do ativo fundamental afeta o preço da opção. As opções podem ser classificadas quanto à sua proximidade entre preço de strike e preço do ativo fundamental no mercado. A primeira classificação é uma opção fora do dinheiro, também conhecida como Out of the Money ou OTM. A segunda classificação é perto do dinheiro, At the Money, ATM. E a terceira classificação, dentro do dinheiro, In the Money ou ITM. Isso daqui vai ficar bem mais fácil quando vemos aquele gráfico que já comentamos sobre uma posição comprada em opção do tipo call. Então, a opção está OTM ou fora do dinheiro, enquanto o preço de mercado do ativo está menor do que o preço de strike da opção. Uma vez que o preço de mercado do ativo fundamental está nessa área bem próxima do preço de strike, dizemos que a opção está no dinheiro ou ATM. Nesse momento, tanto faz exercer ou não a opção, pois conseguiremos o mesmo preço de compra do nosso ativo fundamental. E quando o preço do ativo fundamental passa o preço de strike, dizemos que a opção está no dinheiro ou dentro do dinheiro, ou ITM. Nesse momento, passa a ser vantajoso exercer a nossa opção de compra, pois dessa forma vamos poder comprar o ativo fundamental por um preço menor do que o preço de mercado atual. Agora, podemos deduzir que opções dentro do dinheiro são bem mais caras que opções fora do dinheiro. E quanto mais fora do dinheiro a opção for, mais barata ela vai ser, pois menor é sua utilidade. Duas expressões que eu usei bastante ao longo desse vídeo são compradas ou vendidas em relação à nossa posição de opções. Mas o que isso quer dizer? Então, quando falamos que estamos abrindo uma posição vendida, significa que estamos vendendo um ativo que não possuímos. E por outro lado, quando abrimos uma posição comprada, significa simplesmente que estamos comprando um ativo. Então, posições vendidas são abertas por pessoas que têm uma visão pessimista do mercado. Elas esperam vender um ativo a um certo preço que acha que está caro demais, para depois recomprá-lo quando o preço do ativo cair e assim fechar sua posição com lucro. Por outro lado, as pessoas em posições compradas têm visões otimistas do mercado. Elas começam comprando algum ativo achando que o seu valor está barato no momento, para então vender no futuro quando esse ativo valorizar, fechando sua posição com lucro. E como isso afeta as opções? Um call ou uma opção de compra vendida dá uma visão pessimista do mercado. Um call ou opção de compra comprada dá uma visão otimista do mercado. Um put, uma opção de venda vendida,
dá uma visão otimista do mercado, enquanto um put, uma opção de venda comprada, dá uma visão pessimista do mercado. Uma vez que entendemos essas variações e como lucrar com elas no mercado, vamos poder começar a criar as nossas próprias estratégias de opções. E agora voltamos para esse gráfico aqui de um call ou uma opção de compra comprada. Já estamos familiarizados com esse gráfico, mas como seria o gráfico de um call vendido, uma opção de compra vendida? Simplesmente invertemos o gráfico no eixo vertical. Quando vendemos uma opção de compra, começamos com um lucro, pois coletamos o prêmio do comprador assim que a venda é concluída. E conforme o preço do ativo fundamental ultrapassa o preço de strike, vamos passar a ter prejuízo, pois poderíamos ter vendido o nosso ativo a preço de mercado, mas como vendemos a opção, somos obrigados a vender aquele ativo no preço de strike da opção, qualquer que seja o preço atual de mercado. E esse daqui foi o exemplo do comprador da casa. Vocês podem ver que os gráficos são bem similares na posição do comprador e embaixo na posição do corretor de imóveis. E outro termo muito utilizado no mercado financeiro para qualificar posições é coberto ou descoberto. Então esses termos têm a ver com a exposição ao risco. Não tanto a volatilidade da posição em si, mas se você sabe ou não o que está fazendo. Se você tem ciência do tamanho da sua posição e de quanto de prejuízo você pode ter se o pior cenário se tornar realidade. Coberto ou descoberto está principalmente relacionado àquelas posições vendidas. Então, vender um call descoberto significa que você não possui o ativo fundamental, enquanto vender um call coberto significa que você possui o ativo fundamental. E como isso está relacionado ao risco? Call dá o direito de compra de um ativo. Vamos dizer que esse ativo é uma ação. Estamos vendendo a opção de compra de um ativo que não temos. Imagine que o preço desse ativo aumente e sejamos exercidos, então temos que entregar as ações para o comprador da opção. Agora, como não temos a opção, temos que comprá-la a preço de mercado para vender a um preço possivelmente menor, que é o strike do nosso call. Então aí vamos ter um prejuízo. E por que aí existe um grande risco? Pois não sabemos quão cara vai estar essa opção em algum ponto do tempo e não temos como nos proteger contra esse aumento de preço. Por outro lado, quando vendemos um call coberto, quer dizer que já possuímos aquela ação. Então, caso sejamos exercidos, tudo o que temos que fazer é entregar as ações que já possuímos. É vender as ações que já possuímos. Não precisamos nos preocupar em comprá-las a um preço que não vamos saber quanto vai ser, quão caro vai ser. Então, o risco nessa operação é muito menor do que um risco em uma venda descoberta. E com isso encerramos o nosso vídeo. Obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre opções e caso queiram, comecem a se aventurar nas suas próprias estratégias. Obrigado e até mais, pessoal!